Deus é a tua justiça. É Ele que na palavra de hoje vai dizer que é Ele que vai fazer justiça por mim e justiça por você. A palavra de hoje, eu convido você, se você passa por uma situação que você clama pela justiça de Deus, fique conosco nesta oração. Faça esse, essa reflexão do Evangelho junto conosco. Se você necessita de uma grande justiça, se você passa por uma injustiça, se você busca a justiça de Deus, a palavra de hoje vai nos ensinar por uma história fantástica. Hoje nós temos um personagem da Bíblia que ele foi injustiçado, mas ao mais profundo nível de injustiça, dentro do teu próprio sangue. Esse personagem da Bíblia de hoje, ele tinha todo um poder, e ele usou o poder para se concentrar para o momento em que Deus iria restituir, iria lhe dar a vitória. Porque quando ele recebeu a vitória de Deus, aí ele aproveitou os seus momentos de cárcere para poder usar tudo aquilo que Deus deu para ele, para que ele desse a volta por cima. Hoje nós temos um personagem na Bíblia que deu a volta por cima depois de sofrer uma grande injustiça. Esse personagem de hoje vai nos ensinar. Hoje vai ser um dia de ter mais uma ferramenta para lutar contra as adversidades, contra as injustiças, contra os poderosos, contra as situações que nos colocam em desespero, em raiva, em indignação. Hoje nós temos uma palavra aqui que vai fazer a diferença na vida de muita gente. E eu tenho certeza que essa palavra hoje, ela vem para fecundar também a minha vida. Não há como a gente não olhar para essa palavra e não se enxergar nela. Mateus 10, de 7 a 15. Depois nós vamos também para a leitura, que o personagem de hoje vai nos ensinar como usar o que Deus vai nos potencializar agora. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vamos mais um dia receber esse poder do nome de Jesus, que ontem nós mergulhamos nessa palavra. Quem não acompanhou está salvo esse momento de reflexão. Mas hoje, vamos focar hoje na palavra de hoje. Nesse momento, vamos abrir os nossos ouvidos para que o Senhor tem para nos ensinar com a palavra de hoje. Deus vem dizer que o plano dele, ele tem pressa. Ele tem pressa para que a paz entre na tua casa. Ele tem pressa para que a tua vida seja uma vida de oração constante. Ele tem pressa para que você volte para o caminho do Senhor. O Senhor começa dizendo: anunciai que o reino dos céus está próximo. O Senhor tem pressa. Não demore. Não demore a abandonar todas as amarguras. Não demore voltar-se para o Senhor de uma forma ainda mais profunda. Por mais que você diga assim: eu já estou no caminho do Senhor. Há um chamado por uma urgência de Deus. O mundo está vivendo uma urgência de Deus.
Então hoje nós precisamos mergulhar a nossa fé, não no conformismo da fé que nós temos, mas numa profundidade muito maior. O Senhor vem dar poder no nome dele. Olha só para que o Senhor dá poder. Ontem nós já recebemos o entendimento do poder no nome de Jesus. Só que hoje ele vai além. Hoje Jesus vem colocar na minha vida e na tua vida uma confiança muito maior no nome dele. Ei, você precisa confiar mais no poder do nome de Jesus. É isso que o Senhor vai dizer. Agora, nós vamos entrar agora num trecho que o Senhor vai dizer, só que nós precisamos entender como que a nossa cabeça hoje, como que o nosso entendimento ainda é limitado do poder do nome de Jesus. Tudo pode ser transformado. Essa batalha não está perdida. Eu já quero profetizar isso para você. A tua batalha não está perdida, porque há um agir de Deus que ainda nós estamos sem compreender o quanto que o poder do nome de Jesus, o quanto que há poder no nome de Jesus e quanto que o Senhor concede a nós todo o entendimento, todo esse poder, toda a unção para que nós possamos resolver as situações mais difíceis. As situações são consideradas impossíveis pelo poder do nome de Jesus. E para a gente compreender como que a nossa cabeça é limitada, para pensar. Por coincidência está aqui do meu lado. Quando a gente toma um comprimido, qual que é a certeza que esse comprimido vai resolver a tua doença? Qual que é a certeza que esse comprimido, que aqui dentro colocaram realmente a substância que vai levar embora essa infecção do teu corpo? Você precisa confiar. Você vai na farmácia, primeiramente você vai confiar no médico que vai receitar para você. Eu preciso confiar no médico que vai confiar para mim. Depois eu tenho que confiar no laboratório que fez a fórmula. Depois eu vou ter que confiar que esse medicamento vai fazer efeito no meu corpo. Nós sabemos que cada pessoa tem uma reação, cada pessoa recebe qualquer coisa diferente. Tem gente que come tal alimento e passa mal, tem gente que come o mesmo alimento e não passa. Porque o nosso corpo, o nosso organismo, o Covid age da mesma forma, mas em cada organismo ele tem um impacto diferente. E como que nós confiamos que um comprimidinho desse aqui, ó, não tem farinha dentro, que realmente tem a fórmula certa e que essa fórmula realmente vai fazer a gente ser curado? É a confiança. Nós confiamos naquele médico que nos receitou. Nós confiamos nessa fórmula que nos foi receitada. Então nós confiamos no comprimido e nós não confiamos no poder de Deus. Você viu fazer o comprimido? Você viu colocar cada substância, colocar o miligrama exato de cada substância nesse comprimido? Nós não vimos, mas nós confiamos. E você vê o poder de Deus agindo na tua vida? Você vê o tamanho do poder de Deus? A gente não vê. Mas Jesus vem dizer, confia no poder ilimitado de Deus. Confia no poder de Deus a ponto de... Agora a gente vai entrar aqui nesse trecho do Evangelho. Agora que nós entendemos que a nossa cabeça, a gente confia em coisas que são palpáveis, mas não foram vistos como foram feitos, e a gente limita o poder de Deus na nossa vida. Só que hoje a palavra vem para quebrar os limites da nossa fé. A nossa fé hoje, o Senhor vem trazer, ei, rompa os limites do que você entende como o agir de Deus na tua vida. O agir de Deus, ele vai muito além do que você pode compreender. E aqui ele fala, curai os doentes, pelo nome de Jesus. Os doentes podem ser curados. Pelo nome de Jesus, os doentes podem ser curados, seja qual for a doença. Mas espera aí, então tudo vai ser curado? O Senhor está dizendo aqui que a tua fé tem o poder de curar doenças. Que nós precisamos ter um exercício de fé, de acreditar que pode ser curado. E só que nós temos que ter a compreensão do plano do amor de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Há chance para um milagre no teu caso, mas que precisa de você confiar. Há chance para um milagre no meu caso, que eu preciso de confiar. Eu preciso fazer a minha parte. O Senhor precisa que a minha fé seja ilimitada no problema que eu estou enfrentando.
O Senhor diz também, além de curar os doentes, ressuscitai os mortos. Eu não sei se você já viu uma pessoa ou conheceu a história de alguém que estava praticamente morto e que no proclamar do nome de Jesus essa pessoa voltou à vida. Eu conheço, graças a Deus, mais de um caso, mas eu quero trazer um desses casos aqui. Quando a gente fala do poder do nome de Deus, que o Senhor tem poder, como diz a palavra, de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, tem um jovem hoje já, que ele só está vivo pela fé das pessoas que estavam quando ele sofreu um grande acidente, né? Vou dizer um incidente, que ele passou por um incidente e estava praticamente morto. O afilhado da minha irmã, quando ele tinha menos, acho que um pouco mais de um ano, ele caiu na piscina. Estava tendo um jogo do Copa do Mundo e criança é assim, né? Um segundo sai do teu olho. Ele saiu e caiu na piscina. E foram encontrar ele, ele já estava até virado, havia afogado. Eles pegaram esse menino no colo e clamaram o nome de Jesus numa confiança, num poder tão grande quando viram aquele menino praticamente morto ali, afogado. E esse menino, só resumindo, esse menino foi levado para o hospital, esse menino, os médicos disseram, quando o corpo enche de água, ele vira. Quando a pessoa está afogada, com a barriga para baixo, ainda não se completou a água dentro dos pulmões e tudo mais. Quando vira, é que já totalmente cheio d'água. Aquele menino já estava virado. Foi levado para o hospital. Se sobrevivesse, ficaria com sequelas gravíssimas. Esse menino hoje já está com seus 20 e tantos anos. Ficou noivo esses dias. Está vivo, sem nenhuma sequela. Esse testemunho aqui é para trazer que quando o Senhor fala aqui na palavra do Evangelho de hoje, que pelo poder do nome do Senhor, que Ele dá, Ele está aqui dando, como ontem Ele fez com a gente, nos mostrando que no nome de Jesus, que esse poder do Deus que tudo pode, Ele está nas tuas mãos, pela tua fé, pela minha fé. E a fé dessas pessoas, esse testemunho que eu trouxe aqui, trouxe esse menino de volta à vida. E esse Deus pode trazer a vida pela tua fé. Todas as pessoas que hoje você ora por elas, mas ore com confiança nesse poder do nome de Jesus. E não só pessoas, pelas situações que você enfrenta, pelos sonhos que você confia hoje no Senhor. Proclame e profetize o nome do Senhor e proclame e tenha consciência que se você acreditar lá no teu íntimo, com toda a força do teu ser, as coisas vão se transformar. As coisas vão se... A vida vai voltar. A vida vai voltar para a tua casa. A vida vai voltar para a tua família. A vida vai voltar para a minha casa, para os teus sonhos, para o teu trabalho, para a tua carreira. O Senhor hoje vem nos abastecer desse poder ilimitado dele. E a palavra continua: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Quantas pessoas que vivem excluídas. Quantas pessoas que vivem como se estivessem contaminadas. A lepra naquela época era uma pessoa contaminada. Quantas pessoas que pelas próprias quedas da vida, elas mesmas não se aceitam, se autoflagelam, se autocondenam. E o Senhor vem colocar você no caminho de uma pessoa assim, para que você anuncie que ela está sendo abastecida de um amor poderoso de Deus. De um amor poderoso de Deus. Está chegando um testemunho aqui, eu vou ler daqui a pouquinho. Vamos mergulhar agora nesse poder, porque eu tenho certeza que é o poder de Deus que está chegando. Porque o Senhor vem dizer que nós temos hoje uma missão na mão de restituir a própria fé das pessoas que passam pelo nosso caminho. Então, quando ele diz curai os leprosos, restitui a dignidade pela palavra de Deus de quem passa no teu caminho, ou a tua própria dignidade, se for o teu caso nesse momento de oração. Expulsai os demônios. Tudo que não é de Deus não tem parte na tua vida. Use da tua fé para levar embora tudo aquilo que um dia você se contaminou, que um dia que entrou na tua casa, que todo mal que entrou na tua vida, todo mal que está tentando de uma brecha na tua vida, que vem tirar a tua paz, você tem o poder no nome de Jesus de expulsar tudo isso da tua vida. De expulsar tudo isso na tua vida. E o Senhor vem trazer ainda. Olha só, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E agora o Senhor entra numa outra
uma outra unção para a gente, um outro entendimento. Recebeste de graça dai. Recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o sustento. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Se hoje você passa por uma situação de injustiça, se você hoje está sendo abastecido de um poder, agora o Senhor vem dizer como que você vai usar o teu poder. Você não vai usar o poder do nome de Deus para destruir nada, para destruir ninguém. O Senhor vem dizer que Ele dá de graça para você. Para que você dê de graça, não é para pagar o mal com o mal. Não é para pagar nada. É um poder que Deus vem para que você seja um testemunho, assim como está chegando um testemunho para a gente aqui. Que você seja o testemunho vivo. O testemunho vivo. Para que as pessoas vejam que existe um Deus bondoso dentro de você. Que o caminho do bem vale a pena. Que você vencer pelo bem vale a pena. E nós vamos entrar agora, nós vamos pausar o Evangelho, nessa parte que o Senhor vem dizer que você não precisa de mochila, você não precisa de arma nenhuma, você não precisa de proteção nenhuma do mundo. Eu não preciso da proteção do tecido que está aqui. O Senhor é a minha proteção. E eu vou ler aqui o testemunho que a Cris mandou pra gente, que exatamente vai testemunhar esse poder de Deus pra gente já ir pro personagem de hoje. O personagem de hoje é fantástico, gente. Fica com a gente. Olha, a Cris mandou aqui. Um exemplo. Meu irmão tinha mielina. Meu irmão trata de mielina múltipla há 13 anos. Ele operou a coluna cervical. Os médicos disseram que ele não ia andar mais. Os médicos disseram que ele não ia andar mais. E já faz 3 anos que ele operou. E ele... Qual que é? Já faz 3 anos que ele operou. E ele nada normalmente ou anda normalmente? Mas a fé dele é tão grande e inabalável. E hoje ele anda normalmente. E os médicos não entendem até hoje como ele está andando. Olha, mielina múltipla é um câncer na cervical, né? Pelo que eu entendi. Eu tô lendo aqui já ao vivo, gente, vai subindo o comentário, mas é o seguinte, a Cris disse que o irmão dela tinha um problema na coluna, um câncer na cervical. Os médicos disseram que ele não ia andar mais. E a fé dele é tão grande, que ele hoje anda, ele já está curado. Olha o poder da fé, louvado seja Deus. Obrigado, Cris, por esse testemunho, minha irmã. A fé dele foi tão grande que ele está andando. Então, assim, o poder de Deus é ilimitado. Mas esse poder é nos dado para todas as situações, seja um câncer na cervical, seja uma Covid, uma pessoa que está entubada, seja um trabalho que não chega, seja uma carreira que foi interrompida, seja um relacionamento. Deus não exclui nada aqui. Esse poder, ele é dado para que nós, pela nossa fé, possamos realizar o impossível. Só que nós temos um poder que, quando nós recebemos esse poder de Deus, a gente já começa a resolver as situações do nosso jeito com o poder de Deus. E é aí que Deus faz um alerta para a gente. Aqui ele fala, de graça recebeis, de graça dai. Recebestes a graça de graça, é gratuita, é para todos. Você não precisa ter dinheiro para receber a cura do Senhor. O Senhor vem e faz de graça, mas ele diz também que não levai túnica, bastão, não levar mochila para viagem, não levar nem dinheiro. A tua proteção é o Senhor. Então por isso que ele vem nos ensinar que nós vamos ser um testemunho de vencer pelo bem. E o mal que tentava nos atingir vai se servir do nosso testemunho. Por isso que eu vou pausar agora o Evangelho e contar a história fantástica desse personagem da primeira leitura de hoje. José do Egito. Você conhece a história de José do Egito? Se conhece, você vai mergulhar ainda mais na história. Se você não conhece a história de José do Egito, você vai se enxergar dentro dessa história. Porque eu me enxergo, principalmente hoje. José foi o 11º filho de Jacó. Nós falamos desses dias de Jacó que lutou com o anjo em busca da bênção dele, que ele não desistiu e Deus deu o nome a ele de Israel. E aí os filhos de Jacó foram a herança que o Senhor
deu para que Israel tivesse, né, a formação das 12 tribos, os 12 filhos. Então é uma família ungida, uma família consagrada pelo próprio Senhor. E o 11º filho de Jacó, ele foi injustiçado pelos próprios irmãos. Mesmo quando você tem a herança de Deus, mesmo quando você tem a predileção, mesmo quando você tem já todo o seu caminho, o seu DNA com uma promessa de Deus, as tribulações não estão longe de acontecer, mesmo dentro da nossa própria casa. José do Egito era o 11º filho de Jacó e ele foi traído pelos próprios irmãos. Os irmãos venderam ele. José diz na Bíblia que era um homem muito formoso, né? Podemos entender, um cara muito bonito, um cara que chamava a atenção pelo seu jeito, do seu coração ser um coração muito justo e pela sua própria beleza. E ele foi invejado pelos próprios irmãos que o venderam como escravo para o faraó no Egito. José foi traído, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, pelo próprio sangue. E José, quando foi vendido para o faraó, não parou ainda a desgraça na vida dele. José começou a servir o faraó e a mulher, o chefe da guarda, né? O chefe da guarda, ele foi escravo, como ele foi vendido como escravo, ele ficou na casa desse homem e a mulher deste poderoso se encantou por José. E ela queria de todo jeito que ele se deitasse com ela. José, como eu disse, um homem muito bondoso, bonito por dentro, e a Bíblia diz formoso, bonito por fora. E essa mulher queria tê-lo de qualquer jeito. E José foi muito fiel, mesmo José na sua solidão, mesmo José vivendo todas as situações que ele vivia, ele não cometeu esse erro de se deitar com a mulher do seu chefe, daquele que ele era escravo. E ela o denunciou, disse que ele havia cometido esse erro, contou uma mentira sobre José. E José foi preso. José ficou preso por uma situação, por duas injustiças, por ele ter sido vendido pelos próprios irmãos, ter tirado ele da herança, porque Deus deu àquela família a herança de Israel, a herança da casa do Senhor. E os irmãos arrancaram ele da herança, arrancaram ele do ciclo. A primeira injustiça. A segunda injustiça, ele sendo um homem muito forte, muito fiel aos princípios, muito fiel ao chamado de Deus, ele não cometeu o erro com a mulher daquele que era, de quem ele era escravo, mas ele recebeu uma culpa por uma mentira. E José viveu ali dentro daquela prisão. Sabe o que o José fazia dentro da prisão? Estudava. José estudou gestão, economia. José foi se capacitando, foi estudando. Ele usou o seu pior momento para se encher. Ele usou o seu pior momento para se abastecer. E ali dentro da prisão, José do Egito, ele tinha o dom da revelação dos sonhos. E ali dentro havia um homem preso. Havia um homem preso junto com ele. Havia, na verdade, dois homens presos junto com ele. E que ele, durante um dos sonhos, ele trouxe a revelação dos sonhos para esse homem. E esse homem, ele foi libertado, um deles, e ele era uma pessoa de uma posição dentro do rei, dentro do governo local, lá no Egito. E esse homem voltou à sua atividade depois que foi libertado, e José continuou preso. E aconteceu do rei ter um sonho. O rei teve um sonho que dizia que ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e ninguém desvendava esse sonho. E esse homem que teve uma revelação do sonho dele, esse soldado, lá na prisão, que José do Egito, que foi um homem que tinha o dom para isso, esse guarda lembrou e falou, olha, tem um homem preso, que ele é capaz de decifrar esses sonhos, ter o entendimento, ter a sabedoria desse sonho. E José foi levado
Olha só a história daquele que foi rejeitado. E ele foi levado. Quando ele foi levado, ele revelou os sonhos que aquele povo passaria por 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, 7 anos de fartura, 7 anos de seca, de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ali foi conhecido José, que tinha a sabedoria, que dentro dele havia muita sabedoria, a sabedoria de decifrar os sonhos, de interpretar os sonhos, a unção. Só que também ali havia um homem que havia usado os seus piores dias para estudar. Ele não sabia para quê, mas ele estava ali estudando, ele estava se abastecendo, ele estava usando os seus piores dias para o crescimento. E aqui José é eleito o governador. O preso, o rejeitado pelos irmãos, o injustiçado, se tornou governador. E a palavra vem dizer mais para frente que José foi um grande governador, que na hora da fome, na hora das vacas magras, foi a habilidade de José que fez que o Egito, que o governo tivesse toda a sabedoria para poder lidar com os momentos de adversidade. Por que eu estou trazendo a história de José aqui? Quem está chegando agora, o evangelho de hoje vem dizer que Deus nos dá um poder muito grande. No nome de Jesus nós temos um poder muito grande. Jesus diz: anunciai que o reino dos céus está próximo. Eu tenho pressa para que o meu nome seja testemunhado, para que as pessoas se convertam. Deus tem pressa pelas conversões. E aí vem dizer depois: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Olha o tamanho do poder que Deus confere a gente, a ponto da gente proclamar que a nossa fé consiga levantar uma pessoa que está considerada morta. E o Senhor vem levantar as pessoas por meio da nossa fé, por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho. Só que esse poder o Senhor nos dá e nos faz um alerta e nos recomenda: não usai teu poder para sair destruindo, fazendo as tuas vontades, as tuas próprias justiças, porque eu tenho para você um final da história muito mais glorioso do que você ir lá e vencer, do que você ir lá e provar para os outros que você estava certo. O Senhor vem dizer: recebeste de graça dai. Vem dizer: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem cinto, nem mochila na viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. É Deus que é o teu sustento. O Senhor é que é a tua justiça. O Senhor que é a minha justiça. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra eu tenho certeza que ela é para você. Deus vai ser a sua justiça. E assim como José do Egito, se você está sendo traído por pessoas dentro da tua própria casa, se você está sendo injustiçado para as pessoas que você menos esperava que a injustiça acontecesse, se você está passando por situações em que a mentira está jogando você em prisões, e isso aconteceu com José do Egito, agora que a gente vem trazer o poder que o Evangelho vem ilimitar a nossa fé. Nós temos um poder ilimitado dado por Deus, dado por Cristo para nós. Mas nós temos também o exemplo que nós seremos, porque o desfecho da minha e da tua história não vai ser do nosso jeito. O desfecho não vai ser na justiça humana. O desfecho da nossa história vai ser como José do Egito, que foi vendido como escravo pelos irmãos, que foi injustiçado pela mulher daquele que tinha o poder dele como escravo, que mentiu, aonde ele foi forte, ela mentiu que ele foi fraco. Aonde você está sendo forte, por mais que tenha mentiras, continua perseverante. Essa palavra que você hoje é José do Egito, eu hoje sou José do Egito. Porque nós vamos continuar perseverantes na nossa retidão, no que o Senhor vem dizer para a gente continuar fazendo o bem sempre. Não destrua o teu inimigo. Calma que o Senhor, Ele tem o desfecho. José do Egito, ele se preparou durante a sua prisão, durante as suas tribulações. Se prepare. Vai buscar mais conhecimento. Faça a leitura do Evangelho todos os dias com a gente. Isso aqui que nós estamos fazendo, se a gente está todos os dias rezando o Evangelho e ainda nós estamos sofrendo, nós estamos igual José do Egito. Nós estamos igual José do Egito. Nós estamos nos abastecendo do conhecimento enquanto nós estamos tomando pancada. Enquanto os inimigos estão buscando as armas humanas
Nós estamos buscando o melhor sustento, diz aqui, pois o operário merece o seu sustento. Nosso sustento é a palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para quando tirarem a gente dessa prisão, quando o Senhor nos colocar numa terra da liberdade. Só que quando a gente chegar lá, nós vamos ser reconhecidos e nós vamos ter uma função muito mais gloriosa do que aquela que a gente quer só de vitorioso, só de eu estava certo. Calma, o Senhor é a tua defesa, o Senhor é a tua justiça, o Senhor é a minha defesa. Ele está pedindo para a gente: se abasteça, tenha conhecimento. E não só o conhecimento, principalmente conhecimento para que a gente consiga ouvir, decifrar os sonhos. E eu vou testemunhar algo aqui para vocês. Essa vida de oração, graças a Deus, o Senhor já tem me chamado há quase 10 anos para uma vida de oração, de pregar a palavra de Deus dentro do meu grupo de oração. E é incrível como que Deus revela em sonhos. Quantas situações que eu iria cair igual um peixinho, e o Senhor me deu em sonhos a revelação que ali iria acontecer uma armadilha na minha vida. E o Senhor me deu assim, detalhado o sonho. E o Senhor me dá um entendimento. É eu acordar, o Senhor já me dá um entendimento do meu sonho. E uma coisa que eu aprendi, quando eu tenho um sonho, muita gente fala: eu não lembro dos meus sonhos. Eu não gravo os meus sonhos. Quando eu acordo, eu fico na cama mais uns 10 minutos, só buscando o sonho. Se eu levantar e for para os afazeres do dia, eu lembro que eu sonhei alguma coisa com tal situação, mas não lembro o quê. Mas quando eu fico ali na cama e vou pedindo para Deus me relembrar do sonho e me dar um entendimento desse sonho, são revelações da mesma forma que o José estava ali na prisão, do entendimento dos sonhos das pessoas. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, intimidade com a palavra. Quando você se abastece da palavra todos os dias, você passa a escutar Deus falando com você por meio do seu próprio íntimo, por meio dos teus próprios pensamentos. Vem no teu pensamento a solução das coisas. E vem pelos nossos sonhos. Deus revela muito pelos sonhos. Basta a gente desacelerar. Basta a gente ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E aí, nós somos esse José do Egito. Enquanto a gente está sendo caluniado, continue perseverante e vai buscando mais conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Mas busque além. Busque conhecimento também das suas próprias atividades profissionais. Busque ser mais. Não é o limite o que você conhece. A gente não é doutor de todas as coisas. Enquanto a gente viver, a gente tem que aprender. Enquanto a gente viver, a gente tem que estudar a palavra de Deus, estudar as nossas profissões, estudar nosso próprio conhecimento para que ele seja ilimitado. E isso José do Egito nos ensinou. Enquanto muitas pessoas estão chorando, esperando justiça de fora, enquanto muitas pessoas estão esperando a pandemia acabar, enquanto muitas pessoas estão esperando a pandemia acabar, quando acabar vai voltar tudo ao normal, eu vou ter de volta aquilo que eu perdi. É agora. O Senhor vem dizer no início do Evangelho: o reino dos céus está próximo. A nossa atitude, a nossa ação tem que ser agora. Vai buscar conhecimento hoje. Vai buscar perseverar hoje. Não espera terminar, que quando termina uma tribulação, começa outra. A nossa vida sempre foi assim. José do Egito vem nos ensinar. Vai buscar conhecimento. Vai, arregaça tuas mangas. Independente como você está. Busque o Senhor todos os dias, que Ele vai equilibrar a tua vida por dentro e por fora. E ainda continua a história de José do Egito, porque não terminou, o desfecho ainda não terminou. Aqui é só um ensinamento. Aqui são só as bagagens espirituais que o Senhor está nos dando. José do Egito, com todo o poder que ele tinha, ele buscou conhecimento e ele foi retirado da prisão, porque o testemunho dele, porque o servir dele, ele serviu aquele homem na cela da prisão quando ele decifrou os sonhos, quando ele deu o entendimento dos sonhos. E pelo testemunho dele ter feito, no momento que ele estava sendo injustiçado, ele estava fazendo pelo outro. No momento que ele estava injustiçado, ele estava fazendo pelo outro. O que você tem feito pelo outro nas suas dores? O que você tem feito pelo outro? O que você está servindo a alguém? Ou você está só esperando você ser servido?
Ou você está assim, olha, estou no fundo do poço. No fundo do poço você pode ajudar alguém. Porque ninguém fica sozinho no fundo do poço. Hoje está cheio de gente no fundo do poço. Está cheio de gente no fundo do poço. E no fundo do poço a gente pode ajudar alguém. E quando a gente ajuda alguém, a gente encontra a solução para a gente sair do fundo do poço. José do Egito fez isso. Ele revelou os sonhos. Ele revelou o sonho. E ali na revelação do sonho, depois quando essa pessoa estava fora, essa pessoa lembrou do testemunho dele, lembrou do servir dele. E ele foi chamado e virou governador. E quando a fome veio para aquela região toda, quem que foi para o Egito com fome? Quem que foi para o Egito numa situação de pedir socorro? Os irmãos de José. José do Egito foi vendido, foi injustiçado pelos próprios irmãos. E os irmãos foram para o Egito quando veio aquela grande fome para a região. E aí, ele estava diante dos irmãos e os irmãos não o reconheceram. E ele chorou copiosamente, diz a palavra. Ele chorou como um choro de libertação. Permita-se chorar, porque Deus está levando a libertação para a tua vida agora. Toma posse. Em nome de Jesus, no nome desse Deus que levanta os mortos, Deus está restituindo a tua vida agora. Toma posse disso. A injustiça que você está passando, Deus tomou a tua causa. Não lute mais, não queira se vingar, não queira provar nada para ninguém. O Senhor é o teu sustento e Ele está restituindo agora. Se for necessário que você sinta hoje o que o José do Egito sentiu, se for necessário que as tuas lágrimas venham para fora, deixe as lágrimas sair, porque o Senhor está te libertando agora. Ele é o teu advogado. Ele é o juiz da tua causa. O Senhor é Ele que faz a tua justiça. Os irmãos estiveram diante dele. E José do Egito poderia usar todo o poder de governador que ele tinha e jogar todo mundo na prisão. Pagar o mal com o mal. Pagar na mesma moeda. Não é isso que o mundo vem dizer pra gente? Paga na mesma moeda. Todo dia fala pra mim isso. Todo dia os pensamentos vêm dizer, paga na mesma moeda. Isso é um ensinamento para mim. É um ensinamento para você, é um ensinamento para todos nós. José do Egito estava com os irmãos ali famintos, miseráveis. Aquele que era o Todo-Poderoso antes virou um miserável. Aquele que é o Todo-Poderoso, que te oprimiu até hoje, não que a gente vai desejar que seja um miserável, mas o teu testemunho vai fartar a fome de Deus dessas pessoas. A tua retidão na hora da tribulação, na hora da prova, vai ser testemunho para as pessoas que se achavam poderosas, mas tinham tudo, mas não tinham nada, e elas vão precisar de Deus. Todo mundo, até o último segundo da vida, vai precisar de Deus. Vai precisar de Deus, e o teu testemunho vai alimentar essas pessoas. E José do Egito diz, ei, sou eu, o seu irmão. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E ele fartou os irmãos. A salvação de vocês vieram no lugar certo. Traduzindo em miúdos a palavra. Vocês vieram para o lugar certo. Vocês vieram onde vocês vão encontrar socorro. Eu vim para cá. Quer dizer, o socorro dos irmãos foi necessário uma injustiça acontecer para acontecer uma libertação. Foi necessário piorar para melhorar. Ontem eu falava isso. Às vezes é preciso piorar para melhorar. Se as situações que estão acontecendo na tua vida ou na vida de alguém que está muito perto de você, anuncie essa palavra de Deus. Hoje o Senhor vem nos dar o poder de curar as doenças, de sarar os leprosos, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos. Mas esse poder não é para pagar o mal com o mal. Esse poder não é para você jogar Cristo na cara de ninguém. É para você entrar com Cristo no coração de alguém. É para mim, para Rodrigo, para você entrar em Cristo no coração de alguém. Então hoje nós temos o Evangelho que Deus nos dá o poder no nome dele. Mas nós temos a primeira leitura, que é a história de José do Egito. Ei, José do Egito, se você se sente hoje, se você se encontrou nessa história como José do Egito, toma posse dessa sabedoria, toma posse dessa libertação. Deus está te libertando. A justiça dos homens não vão te levar para onde Deus quer te levar. A justiça que até hoje eu estava pensando que era a justiça que eu iria fazer, essa não ia me levar para lugar nenhum. Porque aquelas pessoas
que estavam mortas na fé. Olha aqui o Evangelho. Olha o entendimento, como o Espírito Santo age. As pessoas, ele não falou curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então olhe agora para a pessoa que te faz mal. Lembra agora quem é a pessoa que está fazendo a maior justiça na tua vida. Quem é a pessoa que está mentindo sobre a tua vida. Quem é a pessoa que está te sacrificando. Quem é a pessoa que está te colocando em prisões. Pensa nessa pessoa agora. Então agora nós vamos lembrar agora. Trazer essa palavra, lembrando dessa pessoa. Curai os doentes. Essas pessoas estão doentes. Cure elas com amor. Devolva o amor para que essas pessoas sejam curadas. Deus quer que salve essas almas. Ele diz aqui no início, o reino dos céus está próximo. Cure essas pessoas doentes de entendimento, doentes de ciúmes, doentes, nós temos ciúmes, as pessoas têm ciúmes. José do Egito era um cara bonito, por dentro e por fora. As pessoas, os irmãos invejaram. Você pode ser invejado, invejada, por você ser bom, por você ter luz, por você ser bonito, bonita por fora. Só que Deus quer que você cure essas pessoas estão doentes. Elas não conseguem enxergar a beleza delas. Essas pessoas estão mortas. A pessoa que está destruída, ela não consegue ver solução para a vida dela, ela quer destruir a tua vida. Para pensar. A pessoa que está te armando ciladas para você, olha para a vida dela. A vida dela pode estar destruída, deve estar uma vida desgraçada. E aí ela quer fazer da tua vida uma desgraça porque ela tem inveja que você está você está tendo luz e ela está nas trevas. Só que essa pessoa precisa de mim e de você. Por mais que ela está dando bofetada na gente, Jesus vem dizer, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Essa pessoa pode estar morta para a vida, morta para os sonhos. Testemunhe Deus, mesmo que ainda essa pessoa venha dizer que você não é merecedor de Deus, testemunhe Deus. Mesmo que essa pessoa venha dizer que você está errado, testemunhe Deus. Purificai os leprosos. Quantas pessoas que se sentem sujas, que se sentem com as suas peles cobertas do pecado, elas precisam do nosso testemunho para ter coragem de voltar para a caminhada, para ter coragem de encarar Deus novamente. Gente, Deus está revelando isso aqui para mim de uma forma muito clara. Tudo que ontem eu questionava Deus, hoje Deus está me revelando. Então Deus está dizendo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Olhe para o teu inimigo, expulsai os demônios. Ali pode ser uma situação que o mal está agindo da fraqueza daquela pessoa. E ela precisa ser liberta como os irmãos de José. Precisou acontecer uma maldade com o José do Egito, uma mentira com o José do Egito, para que os irmãos tivessem fome e fosse para a terra onde para onde os irmãos jogaram José, foi para onde Deus mandou os irmãos na hora da seca, na hora da fome. Porque Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a mim, quer salvar a pessoa que me faz mal. Deus quer salvar a ti, a pessoa que te faz mal. Gente, que palavra hoje. Que palavra hoje. Que palavra poderosa hoje. Lembra quando Deus fala, amai os vossos inimigos? Quando a gente pega só essa palavra em outro trecho da Bíblia, fala, nossa, mas a pessoa está me fazendo mal, tem que amar ela. Agora hoje na palavra a gente entende a profundidade dessa palavra. Jesus vem dizer, o reino dos céus está próximo. Vamos ler agora o evangelho inteiro, para a gente entender, olhando para José do Egito, e olhando para as doenças das pessoas, para a fragilidade das pessoas que querem fazer o mal a gente. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Deus tem pressa para salvar a todos. Curai os doentes, curai a pessoa que está doente no teu ego, no teu íntimo, nos ciúmes. Ciúmes é doença. E também curai os doentes, que o corpo também está enfermo porque a alma está enferma. Expulsai os demônios. Essas pessoas podem estar sendo usadas. Lembra de Efésios 6? Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, as pessoas que estão fracas. O mal usa dela para te atingir. Essa pessoa dentro da tua casa, que é do teu sangue, reza por ela, ajuda ela a se libertar, que é um mal que está nela para destruir a tua família. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai.
Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calças, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Deus é o seu sustento, não precisa de arma humana nenhuma não. Você não precisa de proteção humana, a sua proteção é o Senhor, a tua justiça é o Senhor, a minha justiça é o Senhor. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informar-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz. Porém, se não for, vosso voto de paz retornará a vós. O que Deus quer dizer com isso aqui? Se você entrar numa casa, saudai, deseja a paz, deseja o bem para o outro, deseja o melhor para o outro. Mas se o outro não quiser receber, esse bem volta para você. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você passa por alguém e dá bom dia, a pessoa não recebe, você fica com raiva. Confessa isso. Se você passa por alguém e estende a mão para cumprimentar, a pessoa não estende a mão, você fica com raiva. E a palavra vem dizer aqui, toda a paz que você deseja para alguém, se a pessoa não recebe, ela volta para você. Se você desejou bom dia, o que é bom dia? Que a pessoa tenha um bom dia. Quem hoje não quer ter um bom dia? Se a pessoa não recebe, a gente toma posse do mal que ela desejou ou que ela recusou. Ela recusou o bem e preferiu ficar com o mal. Só que quando ela não aceita o nosso bom dia, a gente pega o mal que ela desejou para ela. Em vez da gente pegar de volta o nosso bem que nós desejamos. Se a gente fala bom dia e a pessoa não recebe, o bom dia é nosso. Beleza? Te deu uma preciosidade, meu irmão. Você não quis, é meu de volta. Sabe quando você leva um presente para alguém e a pessoa não quer? Para onde vai o presente? Volta para tua casa. A graça de Deus, a paz de Deus é um presente. Então quando você chegar numa casa, se for na tua própria casa, se você falar para o teu familiar, vai com Deus, viu? Vai com Deus. Deus te abençoe no caminho. Se a pessoa não te responder, Deus está contigo. A presença de Deus está contigo. Então a pessoa que não quis, mas a paz voltou para você. E aí, continuando o evangelho aqui. Então, a paz esteja nessa casa. Se aquela casa não for digna, descerá sobre ela. Se for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Anunciai, testemunhai, perseverai. O Senhor vem dizer tudo isso pra gente. Mas tem situações que a gente não pode levar a poeira dos conflitos. A gente não pode levar sujeira nos nossos pés da onde tinha guerra, da onde tinha desunião, da onde tinha desentendimento. Sacudir. Se aquela casa não te receber, se você continuar lutando, isso aqui não é dizer pra gente abandonar o barco não, viu gente? Tem que tomar muito cuidado com a palavra de Deus. Não é para abandonar o barco não. É para que a gente lute até o fim, que Deus é a nossa justiça. Mas quando a gente sair da luta, não leve os ressentimentos. Não leve as memórias. Perdoar é perdoar. Passar é passar. Você pode lembrar, mas você não pode estar preso mais. O Senhor vem dizer aqui para a gente sacudir aonde não houve um entendimento, aonde a pessoa não quis receber a Deus, aonde mesmo que você teve a vitória, mas entre as vitórias teve os ferimentos, não leve os ressentimentos para a tua casa, para a tua vida. Sacudir as sandálias até as poeiras que ficam na tua sandália. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra, terra da promiscuidade, do que com aquela cidade. Haverá mais misericórdia com Sodoma e Gomorra, haverá mais indulgência, haverá mais perdão com Sodoma e Gomorra que aquela cidade. Busque a justiça de Deus, porque haverá o juízo. E aí no juízo, quem não quis se alimentar de Deus, quem não quis seguir um testemunho, por isso que Deus pede para a gente ser testemunho. Quem não quis, aí depois é um entendimento, aí depois a pessoa vai se entender com Deus. Mas enquanto a gente viver, enquanto Deus nos colocar dentro dos ambientes, a gente precisa viver o Evangelho e a primeira leitura de hoje. Quem chegou agora no final, pega depois no gravado
É uma preciosidade para a nossa fé essa palavra de hoje. É uma preciosidade para a nossa fé essa palavra de hoje. Vamos fazer a entrega do nosso dia, vamos louvar a Deus por esse momento. Olha, chegou muita gente aqui, eu vou depois falar o nome de todo mundo, porque o horário já avança já. Em nome de Jesus, Deus te dá um poder para poder resolver todas as situações. Mas Deus te dá também a direção pela vida de José do Egito. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi jogado numa cela, ele foi vítima da mentira daquela mulher que queria que ele saísse do caminho de Deus, que ele cometesse o adultério. Ele não fez, mas ela pela mentira jogou na prisão. Ele ali se abasteceu durante a sua tribulação, ele se abasteceu de Deus, ele se abasteceu de conhecimento. O rei precisou dele para decifrar um sonho por algo que ia acontecer por toda aquela região, algo muito grave, e ele, o escravo, foi a solução. O que sofreu mentira foi a solução. O rejeitado foi a solução. E aquele que é humilhado será exaltado, não é isso que diz a palavra do Senhor? É isso que Deus fala para você, humilhado será exaltado. Não é pagando, não é provando nada para ninguém. Deus te exalta, que você vai ser o governador da sua vida, você vai ser o governador da tua casa, você vai ser a governadora da tua história, você vai ser a governadora da tua profissão, você vai ser referência, mas para a gente ser referência a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser todos os dias, se abastecer de Deus e ser de Deus todos os dias, de saber que Deus é o nosso sustento, saber que Deus é a nossa justiça. Senhor, quero agradecer pela palavra de hoje, obrigado Espírito Santo, agradeça a Deus. Agradeça o Senhor por essa palavra de hoje. Agradeça. Se fez sentido para você, coloque amém, coloque coração. Faça agora uma manifestação para que você tome posse dessa palavra. Ou fale aí onde você está. Senhor, eu tomo posse da palavra de hoje. A palavra de Deus é poderosa. Ela está aqui, ó. A palavra de Deus ela é poderosa, mas a gente tem que tomar posse. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida. Faça um compromisso que você vai ter essa sabedoria de ser testemunho na tribulação, de ser a pessoa que vai buscar mais Deus, mais conhecimento na hora que as coisas estão mais difíceis. Por mais que as coisas não aconteçam, por mais que está demorando chegar a tua graça, continue se abastecendo de Deus. Assim fez José do Egito. Louvado seja Deus pela palavra de hoje. Senhor, eu quero glorificar o teu nome pela transformação na minha vida, pelo entendimento do meu ser, do meu momento hoje, e pela transformação na vida de cada pessoa que está aqui.